Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso Didaticast, o podcast da pedagogia da Faculdade Boas Novas. Nós estamos aqui para inaugurar com duas belas professoras da Faculdade Boas Novas, mas dizendo um pouquinho para vocês só o que é o Didaticast. Por que o nome Didaticast? Ele nasceu depois de muita busca de qual nome seria para a gente trazer para a pedagogia sobre a didática, né? De como trabalhar a didática na pedagogia. Tem tudo a ver, né? Professora Samela, professora Lívia, que está aqui conosco. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa didática, desse fazer pedagógico em sala de aula, de como se trabalha a pedagogia em sala de aula, fora da sala de aula. E tudo um pouquinho a gente vai aprendendo hoje e trazendo um tema muito atual, importante demais para se trabalhar sobre a metodologia, sobre as metodologias ativas dentro da sala de aula, dentro da pedagogia. E aí, já apresentando para vocês, do meu lado esquerdo, professora mestre em Educação e Ensino de Ciências, professora Lindalva Samela. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora Larissa. E do meu lado direito, a professora Lívia Dourado, que ela é especialista em neuropsicopedagogia. E a gente está muito feliz de estar inaugurando esse Didaticast com você. A gente te convida para dar aqui um mergulho, não sabe o que são as metodologias ativas, tem vontade de aprender? Então vem com a gente, porque a gente vai te mostrar um conteúdo aqui completo, vamos tentar te passar e aqui juntamente contigo fazer um excelente trabalho de tirar as dúvidas, de se conhecer mais o trabalho pedagógico e manda suas dúvidas. Quer saber mais? Quer uma outra temática? Manda pra gente que a gente faz aí, prepara um conteúdo muito especial para você. Então a gente vai começar. Eu já queria aqui colocar pra gente, professora Samela, professora Lívia, o que são essas metodologias de ensino. E aí eu deixo para você, professora Samela, logo depois a professora Lívia. A gente fica bem à vontade, tá? Eu quero deixar bem à vontade aqui o nosso corpo docente. Obrigada, o que são essas metodologias de ensino? Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui neste primeiro dia do nosso podcast, né, do Didaticast da Pedagogia, e eu me sinto muito feliz também de estar contribuindo para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais da pedagogia, como nós estávamos conversando, não somente a pedagogia que existe dentro de sala de aula, mas a pedagogia que existe além, né, do ensino de sala de aula, que está na parte empresarial, que está na parte hospitalar, que está também na gestão, nessa parte da coordenação, que é muito importante dentro do fazer pedagógico, né, do pedagogo que está em formação. E as metodologias, elas são inúmeras metodologias, mas, primeiramente, a metodologia, ela parte do princípio que ela é o caminhar. Ela é o caminhar do professor dentro de sala de aula. Dentro do contexto pedagógico, nós temos a organização do trabalho pedagógico, que envolve o planejamento, envolve a questão da proposta curricular, onde o professor está estudando e aí está trabalhando, e a partir daí ele vai estruturar uma metodologia. Eu vou utilizar uma metodologia tradicional, por exemplo, a minha metodologia ela vai ser baseada na questão construtiva, na metodologia da visão construtivista, ou na questão da socio-interacionista, socioconstrutivista. Então, a partir daí, tu vai definir a tua metodologia. Por exemplo, eu sou uma professora que quero que os meus estudantes eles possam ser protagonistas. Então, eu preciso dar voz àquelas crianças que estão dentro de sala de aula. Então, eu vou estruturar, vou trabalhar alguma temática, um texto, mas não somente trabalhar o texto, mas fazer com que aquele texto possa ser reestruturado, contextualizado. É uma metodologia também que pode ser utilizada, né? Então, existem várias metodologias, por exemplo, utilizando a questão dos experimentos, né, em sala de aula, que envolve a questão do próprio teatro, é um tipo de metodologia que a criança mexe com a curiosidade, mexe com a questão da fantasia, da imaginação das crianças. Então, existem vários outros. E a questão da metodologia ela é fundamental porque ela vai fazer com que a criança possa aprender.
Esse é o ponto fundamental. Metodologia, né, ela é o caminho do trabalho pedagógico do professor para que a criança possa aprender o que está sendo apresentado para ela. Não adianta eu ter, por exemplo, vários jogos pedagógicos aqui, eu sou uma professora que trabalha com jogos, enfim, mas em nenhum momento, professora, eu estou preocupada com o aprendizado. Eu estou apenas preocupada com o material, com esses recursos. Não adianta. Esse não é o ponto fundamental. O ponto é a questão do aprendizado. Eu posso trabalhar com esse texto na minha mão, mas eu faço com que a criança ela aprenda. É diferente. Eu posso utilizar somente o livro, né, professora? Sim. Só o livro didático, mas a minha forma de motivar que vai diferenciar. Porque é importante lembrar que nem toda escola tem jogos pedagógicos. Às vezes é só o livro didático. E aí? Como é que eu vou fazer? Ou nem ele, né? E o importante é de que professor que nós estamos falando da sala de aula. Porque trazendo, professora Lívia, para as novas tecnologias, trazendo esse avanço da tecnologia para a sala de aula, para o nosso dia a dia da gestão escolar. Então, assim, é a diferença daquele professor 4.0, 5.0, de que a gente precisa estar inserido ali naquela sala de aula, né? Então, fala um pouquinho também aí das tuas metodologias. Obrigada, professora Larissa. É um prazer também estar aqui, professora Samila. Como é bom, né, dialogar sobre esses temas tão pertinentes, atuais no nosso fazer pedagógico. Quando nós falamos de metodologias, como a professora Samila colocou aqui, nós estamos falando de ferramentas, nós estamos falando de prática, de fazer pedagógico, que envolve muito mais ações do que o meu conhecimento, do que todo o material que eu possuo. Quando eu falo de metodologias, eu também envolvo a gestão, porque a minha escola toda, todo o processo, toda a gestão escolar, ela precisa estar alinhada com que metodologia aquela escola vai proporcionar, né? Principalmente porque a preocupação com as metodologias, hoje, elas vão além do fazer pedagógico. Muitos pais se preocupam com isso, né? Chegam, procuram uma escola, quero saber qual a metodologia que essa escola usa, e nós estamos preparados para isso, né? Nós não podemos mais estar à margem desses conhecimentos, uma vez que eles são as nossas ferramentas. Então, as metodologias, como a professora colocou, a minha ferramenta, eu preciso ter muito claro isso. O que eu vou utilizar na sala de aula? Para poder eu preparar a minha aula, para poder eu verificar que suporte eu preciso para que o meu objetivo seja alcançado, como a professora Samila colocou, né? O aprendizado do aluno, o conhecimento desse aluno, o desenvolvimento dessa criança, vou falar desse sujeito, porque nós temos aí, enquanto pedagogos, a educação de jovens e adultos, né? Que hoje precisa ter uma atenção muito maior acerca das metodologias, porque muitas das nossas metodologias hoje, se nós formos parar para pensar apenas em ferramentas, muitos pedagogos estão preparados para a educação infantil, para o ensino fundamental, mas e a educação de jovens e adultos? Quais metodologias vão atrair? Nós estamos diante de um cenário, eu puxo aqui a educação de jovens e adultos, diante de um cenário de avanço na educação de jovens e adultos, mas de também grande desistência. E aí nós nos colocamos num questionamento motivo. Será que dentro das metodologias nós poderíamos contribuir para que esse aluno torne-se ainda mais engajado? Porque a metodologia ela tem esse objetivo, né, de atrair o aluno, assim como de afastar, né? Desenvolver o aluno, de engajar o aluno ou afastar esse aluno, né, esse sujeito. Então, diante de todas as atribuições do pedagogo, as metodologias elas são pertinentes, elas são o norte da minha atuação e eu preciso descobrir, preciso me apropriar, principalmente assim das principais. Porque no Brasil hoje existem várias metodologias, são muitas, né? Inclusive isso já é um ponto de discussão atualmente, porque nós precisamos de um modelo. Mas não dá, né? Nós temos um sujeito que são diversificados, então as metodologias estão aí. Essas diversas metodologias vão contribuir, por quê? Nós não estamos aqui colocando e nem vamos apresentar a melhor, a pior, não. São as principais metodologias, porque quanto mais eu conhecer, mais eu tenho chance de alcançar o desenvolvimento
pleno, integral do meu aluno, como diz a BNCC. Né? Nós temos metodologias hoje que a própria BNCC vai te norteando, te dando direcionamento para o que o professor tem que buscar. Então, nós precisamos nos atualizar, vamos dizer. Mas não que as anteriores, ou as primeiras, ou as que surgiram por primeiro não sejam importantes, porque hoje o professor vai avaliar a sua turma para que ele possa utilizar a metodologia adequada. Interessante que quando tu colocas aí o professor avaliar a sala, a gente traz um ponto importante também para se discutir, porque assim, nós temos alunos, a gente tem uma sala com 20 crianças ali, 20 jovens, adultos ali para se trabalhar. Então, o professor ele tem que ter toda essa logística de como ele vai trabalhar, como é que ele vai conseguir atrair todas aquelas 20 crianças, né, dentro desse processo. E aí eu digo, para a criança, a gente já trabalha alguns métodos, alguns princípios de metodologias, mas quando você me traz o jovem, né, do EJA, de que forma será? A gente pode colocar algo assim de... Você colocou, não tem um caminho, mas pelo menos assim, a gente pode direcionar algo. Então, assim, com os jovens e adultos, como é que a gente poderia trazer um pouco, assim, dessa questão de não ter tanta desistência, tanta evasão que a gente realmente vê, o cansaço, eles passam por tantas situações que aí como que de repente a gente pode dar esse suporte para essa sala não ter tanta desistência, né, professora? Exatamente. Eu poderia sugerir, né, e a gente já traz o conceito da educação 5.0, que são as metodologias inovadoras, né? Nós, enquanto adultos, nós sabemos que o que mais nos atrai, né, são exatamente a gamificação, os jogos, as redes sociais, que hoje muitos jovens estão inseridos, e por que não trazer isso para dentro da sala de aula? Né? Principalmente, eu gostaria de colocar assim, primeiro, quanto à importância da gestão, entender essas metodologias, por quê? Porque esses jovens, falando dos jovens, sim, eles entram na sala de aula, eles já veem uma sala de aula, um ambiente que é fora da realidade dele, vamos colocar assim. Porque aquela sala, a mesma sala está sendo utilizada pela educação infantil e ela está caracterizada. Então, ele se sente o quê? Um inquilino naquele espaço, né? Então, a gente já começa por aí, porque quando a gente vai falar de metodologia, até o meu ambiente precisa ser... eu preciso fazer com que eu me sinta pertencente. Então, aí eu recebo esse professor que vem com uma metodologia que não é interessante, então eu já perco aí nesse engajamento, nesse interesse. Muitos desses jovens, né, abrem mão de muitas coisas para estarem ali. Quando ele chega ali, ele não tem uma aula atrativa, diferenciada, porque hoje nós temos acesso a diversos meios de comunicação. Ele pode aprender aquele conhecimento de forma expositiva, de diversas formas. Mas eu, professor, qual a metodologia que eu vou utilizar para atrair meu aluno? Minha sugestão está na educação 5.0, que é a metodologia inovadora, né? Onde eu vou colocar o meu aluno de fato no centro, além das metodologias ativas, né? Principalmente para trabalhar com jovens e adultos, a metodologia ativa, por meio de questionamento, por meio da sala de aula invertida, por meio da pesquisa de campo, né? Envolve, né, o grupo, estudo de casos. A questão do trabalho em grupo também. E eu acredito que o outro ponto também da questão da educação de jovens e adultos é a motivação. Sim. Aquele professor, o que nós observamos dentro do aspecto de pesquisa, que na maioria das vezes, o professor que trabalha com jovens e adultos é aquele professor que já trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele precisa cumprir aquela hora na escola de jovens e adultos. Então, o próprio professor, ele também precisa ser, digamos, eu sou responsável, né, da educação desses jovens, né, que passaram por vários problemas porque estão ali naquela instituição. E aí ele precisa também ser motivador, ele precisa motivar, ele precisa aquele estudante, aquele jovem, eu preciso ir para aquela escola porque o meu futuro ele depende daquilo, eu posso mudar a minha realidade. Nós sabemos que muitos dos jovens que estão no EJA são marginalizados, vêm de uma realidade, infelizmente, que o fizeram ir para um outro caminho muito cedo.
E aí a questão da sua escolaridade ficou em segundo plano. E aí ele tem uma razão, poxa, né, eu vou para a escola. Então aquele professor ele precisa motivar, seja por metodologia, seja por uma conversa. Nós sabemos que aqui, por exemplo, na própria graduação, a conversa, né, Larissa? Quantos estudantes não chegam aqui acadêmicos? Ai, professora Larissa, eu não estou me enxergando, eu quero desistir. Aí, com uma conversa, com até mesmo uma questão amiga, muda. Então, o professor, ele não é babá, ele não é psicólogo, ele não é médico, mas o professor, ele também tem dentro das suas mãos, ele pode transformar a vida de uma criança, de um estudante, pela sua fala, né, por meio mesmo da educação. Então, eu acredito que dentro da educação dos jovens e adultos, além da metodologia, o ponto muito forte é a questão da motivação, é a questão do professor chamar a atenção do estudante que ele pode mudar essa realidade, porque, como eu disse, não adianta nós termos gamificação, nós temos estudo de caso, nós temos várias coisas, enfim, dentro do contexto metodológico, mas se eu não motivar, se aquilo que eu estou vendo na minha frente não tem um significado. Verdade. O processo é importante. O processo é muito importante. Por exemplo, eu estou estudando em geografia, eu estou estudando, que eu sempre dou esse exemplo até, né, da questão, nós estamos trabalhando a questão do espaço, a questão das paisagens, a questão do meio ambiente. Mas eu só saber o conceito por conceito, que é uma paisagem modificada, uma paisagem natural, eu vou ficar somente naquele conhecimento reduzido de um conceito. Eu preciso fazer com que a criança vá além. O que tem por trás daquele Teatro Amazonas, por exemplo? O que tem por trás, né, Larissa? Quando a gente vai para dentro, a gente lindo como eles ficam. Eles ficam admirados. Eles até falam, meu Deus, eu sou da terra, mas nunca vi no Teatro Amazonas. E eles ficam emocionados de ver a sua cultura. Eles se deparam. E aí, professora, eu já até te puxo, que é o nosso outro próximo ponto. Qual é a importância desses recursos, né, eficazes aí para essa aprendizagem significativa? E aí eu levo justamente com a minha fala é o seguinte: a importância desses recursos é fazer com que a criança ela se reconheça como um ser, né, um indivíduo, né, que pertence a uma sociedade e que eu preciso também fazer alguma coisa para mudar minha realidade, para ajudar onde eu estou inserido, né? Então, por exemplo, eu levar as crianças para o Teatro Amazonas, para o Centro Histórico de Manaus, não é somente passear, mas fazer com que a criança ela viaje no tempo e ela entenda a mudança de espaço, ela entenda a mudança da realidade. Então, por exemplo, eu não posso deixar em hipótese alguma de trabalhar uma aula, por exemplo, de matemática, de química, de física, de geografia, e não fazer nenhum experimento, não trazer algo que, por exemplo, cria uma curiosidade. O que é aquilo? Né? Fazer uma expectativa na criança, que aí, a partir daí, ela venha transformar em um conhecimento. E aí, dentro do contexto do nosso podcast, né, que é o Didaticast, a gente começa a pensar, mas e a didática, né? Onde é que está a didática? Aí é que está o ponto importante, que existem várias metodologias e dentro desse contexto está a didática, está o contexto do professor trabalhar com os seus recursos metodológicos, com os seus jogos, com suas gamificação, mas sempre pensar no contexto da didática. Que se eu tenho, professora, quando a senhora disse, uma sala de 25 crianças, aí como é que eu vou trabalhar com essas 25 crianças, sendo que cada um tem uma realidade diferente, cada criança tem uma forma de pensar, né? Traz a criança, ela não vem vazia para dentro de sala de aula. E aí a gente traz o contexto da didática, que Comênides ele vem dizer, né, que é o pai da didática, que ele diz assim, nós precisamos definir uma didática que ensine tudo a todos. Então, o que acontece? Eu tenho uma sala de 25 crianças, eu preciso fazer com que aquelas crianças entendam o meu assunto principal de diferentes formas. Eu tive um exemplo na minha pesquisa de mestrado, quando eu estava observando, né, o contexto da escola, e a professora regente, né, que ela me chamou muita atenção e eu sempre me lembro dela, que nós tínhamos uma sala bem lotada, né, porque
para cada criança especial, diminui aí algumas crianças, né, que não tem nenhuma especificidade, e a sala dela, ela recebia essas crianças, né, da outra turma que recebia crianças especiais. E aí o que acontece? Um desses contextos, a professora ela acabou recebendo crianças que estavam no 4º ano que não sabiam ler e nem escrever. Então, ela fazia da melhor forma possível para que eles pudessem entender pelo menos uma parte do assunto, mas ela reservava, professoras, 25 minutos, 15 minutos do tempo dela, enquanto os outros estavam fazendo atividade, para dar uma atenção. Então, quando eu terminei minha pesquisa de mestrado, aquelas crianças elas já estavam lendo e escrevendo em um 4º ano do ensino fundamental. Então, a professora, ela se organizava. Por isso que, no curso de pedagogia, os estudantes têm a organização do trabalho pedagógico. Porque se eu sei o que é a organização do trabalho pedagógico, eu consigo me planejar e eu consigo dar atenção lá para aquela criança que não está conseguindo aprender. Então, isso envolve didática, isso envolve a metodologia. Por isso que eu sempre parto desse princípio, que não adianta nós termos inúmeros recursos, mas eu não ter didática. Existem professores que são PhD, que têm o nível máximo da academia, mas não sabem repassar. Não sabe. E é por isso que eu digo que todos esses professores precisam ter um pouquinho do pedagogo, né? Precisa. Eles têm que ter, porque o pedagogo, ele cria essas metodologias, ele cria, ele inova na sala de aula, ele traz aquele aluno para conhecer ali os rios, trabalhar os rios, o igarapé que passa debaixo da casa da Maria, ele faz a Maria entender o porquê que aquele igarapé está chegando ali na casa dela. Então, assim, a metodologia, ela é importante para nós. Não só aquilo que está no livro, né? Não, o que é o rio? Ele viaja, leva a criança a viajar, a pensar. Não posso levar as crianças lá para Igarapé porque é arriscado, leva foto. Criar uma estratégia, né? De trazer a realidade. Tá fedorento, tá fedido. Por quê? Por que chegou aquela poluição? Por que chegou... antes era um rio tão límpido, né? Hoje é um rio sujo. Por que ele chegou? Então, essas práticas também eu sempre digo em sala de aula. E eu gosto muito do que a Faculdade Boas Novas trabalha, é essa questão da teoria com a prática. A gente leva esses meninos realmente para viverem, para experienciar, terem grandes experiências, né, dentro da... Porque não adianta você só falar, só trazer um texto, fazer as leituras. Não, você precisa fazer com que eles vivenciem tudo isso. Exatamente. Então, quando fala, assim, entendendo, aprendizagem significativa, recursos diferenciados para essa aprendizagem, vai muito além do que todas as opções que nós demos aqui. Porque quando o professor entende, né, de didática, entende a importância de me fundamentar a minha prática, eu vou além das metodologias atuais. É isso mesmo. Porque a realidade atual, ela é muito diversificada. Né? A sociedade está estruturada economicamente de diversas formas. E essas crianças estão inseridas dentro da sala de aula. A neurociência diz, né, que cada um com um cérebro diferente, se desenvolvendo de diversas formas. E aí, professor, se eu pensar em uma só metodologia, eu alcanço uma pequena porcentagem da minha sala. Então, eu posso ir além quando eu estou comprometido com a educação dos meus alunos. Com o desenvolvimento da criança, do sujeito que está na minha sala de aula, eu vou além. E é aí que eu acho importante, como nós colocamos de início, não dá para te trazer aqui algo pronto, acabado. Não existe. É que nem criação de filho, né? Me ensina, me dá a fórmula. Não tem. Não tem. Mesma coisa no ensino. E é legal quando a gente conhece essas metodologias,
porque eu acredito muito no equilíbrio delas. E precisa trabalhar a tradicional, a inovadora, aquelas metodologias ativas, a construtiva, mas tudo em equilíbrio, porque a gente precisa de tudo um pouco delas. Isso, porque a própria didática, ela nos ensina, enquanto professor, que o professor ele não pode ter apenas um olhar. Por exemplo, eu sou professor totalmente construtivista, mas em algum momento você pode utilizar alguma parte da pedagogia tradicional, da metodologia tradicional, para você também trabalhar em sala de aula. Por quê? Muitos estudantes e muitos professores, a partir até mesmo de algumas visões equivocadas, tem a pedagogia tradicional, a metodologia tradicional como vilão, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu, por exemplo, eu fui identificar que eu tive uma educação tradicional, né, em alguns momentos da minha vida acadêmica e de estudante, na graduação, quando eu comecei a pensar dentro da metodologia que os meus professores utilizavam. Sim. E aí eu reconheci, mas em algum momento eles utilizavam outros tipos de metodologia. Então nós não podemos apenas utilizar metodologia construtivista, sim, ou somente as metodologias ativas, até porque chega um momento, por exemplo, em matemática, que você vai ter que utilizar o quadro, você vai ter que utilizar o pincel, né? E isso não tem como você fugir da pedagogia tradicional, porque em algum momento você vai utilizar. Outra coisa que eu inclusive, eu estava comentando com os acadêmicos do sétimo período, né? Dessa questão do sétimo e do quinto período, que o estágio supervisionado que todas as licenciaturas possuem, ela não é somente um campo, por exemplo, de observar a teoria e a questão da prática. Eu vou avaliar a professora Lívia, qual é a metodologia que ela utiliza? Não. Você também tem que construir o seu próprio conhecimento, construir a sua própria metodologia a partir do que você está observando. E levar em consideração que, dentro do nosso percurso acadêmico, né, nosso profissional, nós vamos ter exemplos de metodologias positivas, assim como nós vamos ter negativas, né? E aí outro ponto muito importante, que nós, não só no contexto da pedagogia de educação infantil e ensino fundamental 1, mas do ensino fundamental 2 ao médio, nós já temos uma outra realidade de professores que são de química, de física, de biologia. E aí quando a Larissa ela traz que esses professores precisam estudar um pouquinho de didática, aí eu lhe digo, eles têm didática, mas sabe o que eles fazem? Eles não levam em consideração, porque é só parte do cálculo, a parte biológica, e o ponto principal da didática, da forma como eu preciso trabalhar, não é levado em consideração. Aí quando a gente chega no ensino médio, a gente termina o ensino médio, o que você estudou em biologia? Não sei. Porque o professor não teve didática. Eu acredito também que isso perpassa também a prática deste professor, né? Nós sabemos que quando eu estou lidando com disciplinas específicas, eu não tenho como fugir de metodologias, da minha didática, mas quando eu entendo todo um sistema de ensino e a forma como esse sistema está organizado, esses professores também atuarão. Né? E nós temos um sistema de ensino diferenciado em modalidades, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio, a UEJA, né? Então ele é diferenciado, a forma como ele está organizado. Então, eu acredito também nessa que nós precisamos, enquanto profissionais, nos apropriar desses conhecimentos, seja da forma como eu vou fundamentar a minha prática por meio da didática, ou seja, por meio da metodologia. Hoje existem várias, é importante que eu compreenda o maior quantitativo delas. Nós temos 4 principais, que são, como nós colocamos aqui, né, metodologia tradicional, metodologia socioconstrutivista, metodologia construtivista, metodologias ativas e as metodologias inovadoras, que já fazem parte desse conceito de educação 5.0, que estamos em transição, que fomos impulsionados a entrar por meio desse período de pandemia, ensino híbrido. Então, nós, professores, precisamos estar nos atualizando a todo momento, né? E esses conhecimentos, e o nosso podcast está aqui para isso. É verdade. É muita coisa. Eu começo a falar, não quero parar mais. É muito gostoso, gente. Olha, nós estamos aqui fazendo esse podcast para vocês,
o DidatiCast é para você que gosta de inovar, que gosta de conhecer realmente como é a didática, como é o ensino na sala de aula. Se você, eu sonho em fazer a pedagogia, vem com a gente, vem conhecer a Faculdade Boas Novas. Dá pra gente te mostrar ali a matriz curricular, de que é ser um profissional dentro da pedagogia. Eu tenho certeza que você vai amar. E uma das coisas que eu falo, professoras, é que ser pedagogo não é fácil, né? Não é para qualquer um. Não é. Sabe por que também não é fácil? Porque o pedagogo, ele, na maioria das vezes, dentro de um contexto educacional, o pedagogo que trabalha com educação infantil e ensino fundamental 1, ele vai trabalhar com a maioria dos componentes curriculares. Sim. Então, ele é aquele professor polivalente, aquele professor que trabalha português, matemática, história, geografia, ciências, artes, e ele só não trabalha algumas específicas, por exemplo, educação física e o inglês. Em alguns casos. Em alguns casos. Quando, na maioria das vezes, ele trabalha com todas. Eu acredito que na rede estadual aqui de Manaus, também do estado em si, já tem algumas escolas que é uma divisão. Por exemplo, 3 professores trabalham um professor trabalha 3 componentes, o outro trabalha mais 3, e aí faz uma divisão. Mas, na maioria das instituições de ensino, é um professor para todos os componentes, e aí como é que ele vai articular essas metodologias? Aí eu trago um ponto muito importante, a questão da interdisciplinaridade. Que a interdisciplinaridade, ela é um ponto também, é um recurso metodológico que o professor pode utilizar, mas para ele utilizar, ele precisa também se fundamentar. Ele precisa saber como eu vou utilizar a interdisciplinaridade, porque a criança, o estudante, ele precisa saber o que é geografia, o que é história, mesmo ele trabalhando uma única atividade, por exemplo. Né? Não é só eu vou fazer uma metodologia interdisciplinar. Fazer, né? Não é assim. Você tem que estruturar. Planejamento é tudo, né, professora? E tu sabes o que é interessante? É que quando você traz essa interdisciplinaridade, é muito engraçado como eles olham e dizem assim, meu Deus, então a metodologia de ciências, ela trabalha também, ela perpassa pela metodologia de história, de geografia, né? E aí é interessante quando a gente trabalha esses dois bem planejados, elaborados ali, com estratégias, eles ficam encantados em como é importante e, ao mesmo tempo, é necessário. E eles trazem esse conhecimento, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos falando, desenvolvendo o planejamento, né, sobre as tribos. Nós estávamos estudando em geografia, a sociedade, e aí nós estávamos falando sobre a tribo indígena. E quando você coloca a aprendizagem você coloca o questionamento para os alunos, eles mesmos trazem a interdisciplinaridade. Isso. Porque eles dizem, professor, então a gente pode... Você mostra as imagens, mostra... E aí, o que mais podemos desenvolver? Então a gente pode... Professora, vamos aprender uma música? Olha só como ele já está desenvolvendo a arte, né? A arte, o conteúdo lá de arte. Então a gente podemos fazer um desenho? Podemos fazer os desenhos, as características que os índios colocam, os desenhos que eles colocam na palha. Pode, então eles mesmos vão trazendo. Professor, a gente pode trazer um índio para dentro da sala. Vamos atrás desse índio. Olha só como eles mesmos trazem, né? Os alunos, eles amam. Quando você dá liberdade, o problema é que, como estávamos conversando anteriormente, né, professora? É o medo desses questionamentos, o medo do que o aluno não... Dá para a gente deixar esse ambiente mais interativo, com maior liberdade, porque esses alunos trazem conhecimentos riquíssimos para dentro da sala de aula e dá para a gente desenvolver muito bem. Mas olha, a professora agora colocou um ponto tão importante que, se a gente para pensar, isso é muito importante, é história mesmo. A gente pensa... Tem a metodologia tradicional, que foi onde a gente veio, né? Nós fomos ali, nascemos dela, e gradualmente a gente vê a necessidade desse novo, né? Das inovações virem surgindo, de ter essa compreensão do todo. E a gente vê, a curiosidade que eu trago é de justamente isso.
trazer essa construção para que elas entendam que a gente não está na posição de mentores, de pessoas que pensam, que só a gente pensa, mas não, que eles podem ser o protagonista dessas histórias. A partir de quando eu coloco a criticidade, quando eu coloco esses meninos para pensarem, aí eles vão dizer assim, meu Deus, então eu entendo, então eu sei, eu posso construir também essa história a partir do que a gente apresenta. Isso, e aí, levando em consideração a fala da Lívia e a sua fala, aí a gente fecha da seguinte forma, que, por exemplo, pro estudante, ele ser esse sujeito crítico esse sujeito pensante, questionador, eu preciso também aceitar ser questionado. Claro. Porque aí, eu por não exemplo, detenho conhecimento. Muito se questiona, muito se pensa dentro dos estudos metodológicos, das pesquisas científicas, que as crianças precisam ser protagonistas. Mas como é que a criança vai ser protagonista se eu peço para elas fazerem silêncio, né? Quando eu tô explicando algum assunto? Né? É por isso que eu trouxe a questão do rio. Tem a historinha que a gente sempre conta do João, que foi, olha, a professora falando sobre geografia, trazendo ali os rios. Aí ele fala, professora, lá embaixo da minha casa passa um igarapé, passa um riozinho. Aí ela, João, o que a gente tem a ver com esse igarapé, com esse rio da tua casa? Vamos voltar pro livro? Olha aí, a criança querendo despertar algo, querendo trazer, né? Ela podia pegar a ideia do João, pegar o igarapézinho que passa ali, o rio, que passa ali embaixo da casa dele, e a partir dali trazer. Vem cá, João, então conta pra gente, como que é? Tem muito lixo? Poxa, não ia ser lindo? Fazer entrevista, né, com o João. Olha que olha só, e ele conseguiu, né, um exemplo, ele conseguiu fazer uma observação da realidade dele, né? E aí, quando eu fiz uma outra pesquisa minha, atrelada à questão também do ao redor da escola, do contexto onde a criança está inserida, eu trabalhava com eles a questão dos temas dos vegetais, né? Então, era uma comunidade ribeirinha, onde as crianças estavam inseridas no contexto aí com mata, com rio, enfim, todos os dias iam para o caminho da escola, passavam por várias árvores, mas nenhum deles tinha observado, né? Nenhum deles não, uma boa parte deles tinha observado que as folhas, cada uma tem sua característica. Para eles, tudo aquilo era igual. E aí o professor ele traz uma outra realidade, ou não é assim, vamos lá conhecer, vamos lá levar uma lupa, e a criança é verdade. Por que essa aqui é mais amarelinha, essa aqui é tão diferente? Aí você vai trazendo a questão da estrutura e vai trabalhando a fotossíntese, vai trabalhando o contexto, e aí você envolve aquelas crianças, e aí elas começam a olhar, né, para as árvores não como algo qualquer, mas mesmo. Que tem uma diferença, tem vida, né? E aí você não pode simplesmente, como você disse, né, separar a realidade da criança. Você tem que trazer. Por isso que quando a gente chega no ensino médio, os estudantes têm dificuldade de interpretação, porque o professor está centrado apenas no livro, e aí ele não faz a criança pensar, ele não trabalha o contexto, ele não contextualiza. E o nosso desafio hoje é saber contextualizar. Eu trazer aqui a fala do João e eu consegui automaticamente fazer uma ligação com o que eu estou falando. E eu digo para os estudantes de pedagogia, sejam professores que saibam contextualizar. Isso mesmo. Sejam professores que saibam ouvir. Sejam professores que utilizem bastante a prática, né? E outra coisa, se vocês trabalham qualquer prática, qualquer metodologia diferenciada, publiquem. Outras pessoas querem também saber o que você está fazendo. Existem professores na rede da educação básica, né, sem ser o ensino superior, que fazem trabalhos maravilhosos, mas eles só vão ser reconhecidos quando alguém vai àquela escola, mas que eles não têm essa questão de publicar, né? Porque muitas das vezes não foi incentivado na própria graduação, não tem realmente conhecimento, outras pessoas precisam conhecer. E essa questão da metodologia, por exemplo, que nós até colocamos aqui, o quanto quando você
entende a tua turma, você vai além do que nós temos aqui. O problema é que nós não publicamos. Alguns não publicam, alguns não falam. Quem sabe até metodologias muito melhores do que essas que foram descobertas agora. Ele está desenvolvendo, está dando certo, mas está ali quietinho, né? E aí, reforço também, a Samila colocou aqui a diferença do ensino fundamental para o médio, mas e agora a diferença que sai do médio para o ensino superior? Né? Quantos vão aprender a estudar, aprender ali no nível superior? E a gente até convida, né, você para vir conhecer a Faculdade de Boas Novas, porque aqui nós estamos tentando integrar os nossos alunos, né? É importante que até mesmo os nossos estudantes do nível superior, eles saindo aqui com o ensino integrado, com o ensino além da qualidade, mas que ele realmente coloque em prática esses conhecimentos, que não fique só na teoria, e a gente faz de tudo para que isso aconteça, né, professora? É isso mesmo. É isso. Poxa, gente, que legal. Nosso podcast tá chegando aí no final, mas acredito que vocês estão gostando. Tá muito gostoso. Obrigada, professoras, por fazer esse momento aqui tão precioso, tão gostoso, tão importante, que é você pensar a pedagogia, pensar o seu trabalho pedagógico, pensar a sua aula a partir dessas metodologias que realmente elas estão aí, presentes. Precisamos urgentemente aprender essas ferramentas, desenvolvê-las em nós, na sala de aula, para que a gente possa aí aprender cada dia mais e melhor com esses alunos. E muito gostoso. Uma pergunta aqui, assim, eu acredito que já está dentro, mas essa a importância da gente potencializar essa aprendizagem, né? Eu acredito que a gente já está falando nisso, mas assim, a importância de trazer, de potencializar isso em cada criança, em cada ensino, né? Em cada modalidade ali de ensino. Professora Sam, Lívia, vai. Quando eu entendo o meu aluno como um sujeito único dentro das suas singularidades e que eu me planejo, porque o planejamento ele é fundamental nessa etapa, né? Eu não consigo desenvolver nada se eu não for um professor planejado, organizado, mas o planejamento mesmo, de fato, além das estruturas organizadas nos papéis, mas assim, o planejamento para que a aprendizagem de fato ocorra. Eu preciso, para potencializar, além de metodologias, eu preciso de conhecimentos teóricos, eu preciso trazer as vivências, né, a realidade do meu aluno para dentro da sala de aula. Então, potencializar a aprendizagem é ir além do componente curricular, é ir além do conteúdo pré-estabelecido, é ir além do PPP, né, que é o projeto político pedagógico. E o que é esse além? É olhar para a singularidade do sujeito que está na minha sala de aula. Mas, professor, impossível. As colegas colocaram aqui 25, vou colocar uma realidade de 38. De 38. E que muitas das vezes não tem nem essa condição de tirar esses 5, né? Porque não tenho aonde colocar, então eu vou ter a realidade de estar com 2 laudos na minha sala de aula, mais os 38, sem um professor de apoio para... Independente de tudo isso, se eu estiver comprometido com o fazer pedagógico, com a educação, porque ela a evolução da minha sociedade está na educação, então eu consigo sim. Isso depende muito do interesse de cada profissional, potencializar a educação, né? Nós temos diversos conhecimentos aí dentro da pedagogia que vão contribuir. As neurociências, as novas metodologias, a educação 5.0, como nós colocamos. O que é isso? Isso não tem que ser mais, então, vou usar um termo aqui, um bicho de 7 cabeças para nós profissionais. Nós temos que nos aprofundarmos nesse conhecimento, mergulhar, aceitar que eu preciso ser um professor inovador para que o ensino e a aprendizagem seja potencializado na sala de aula. Só eu posso fazer isso. É isso mesmo. Né? As metodologias, elas vão contribuir, mas só eu posso potencializar o ensino, dependendo daquilo que eu me proponho a fazer. E é legal quando a gente coloca essas inteligências. Quando você traz que eu, enquanto mentor ali da sala de aula, olhar para aquelas 35, 25 crianças, saber que as inteligências múltiplas existem nelas, né? Sim. A gente só precisa potencializar esse processo. E aí vem uma
uma questão bem interessante, né? Que quando o professor ele percebe essas múltiplas inteligências que existem dentro da sua sala de aula, você potencializa cada uma que existe na criança. E aí, por exemplo, a própria criança que está lá na educação infantil, no ensino fundamental, ela vai aprendendo também a reconhecer as áreas de concentração que ela tem maior, digamos, agilidade, habilidade, né? E aí, quando ela chega ao final da sua escolaridade, que é o ensino médio, ela sabe para que caminho ela ir. Verdade. E aí, né, nós temos a questão, por exemplo, do novo ensino médio, que ele traz esse contexto, né, do estudante realmente ser o protagonista, né? A gente já vinha trabalhando, mas ele traz esse contexto, né, do estudante se reconhecer, saber para que profissão eu quero ir. Mas a gente sabe que dentro da nossa realidade atual de 2021, inclusive as próprias instituições particulares, públicas, o novo ensino médio também está sendo novo para todo mundo. Novo realmente. Novo porque nem todos os pedagogos sabem para onde, como caminhar, para onde ir, né? É uma realidade agora, né? E justamente. E a BNCC, ela vem trazendo algo, por exemplo, está aqui, professores, mas ela não vem dizendo em nenhum momento, vai por esse lado, vem por esse caminho. Ela está dizendo, utilizem metodologias ativas, utilizem aí o protagonismo da criança, estruturem aí um C que seja alfabetizado cientificamente, que na verdade ela traz o letramento científico, né? E aí eu utilizo muito a alfabetização científica. E aí, mas em nenhum momento ela diz, professora Lívia, utiliza essa metodologia. Por isso que eu digo para os estudantes de pedagogia, quem é que vai estruturar essa metodologia é você. É você. A BNCC, ela vem apresentando as habilidades, mas em momento algum ela vem dizendo, utilize aqui a gamificação para você trabalhar sobre os vegetais. Não vem. Tem competências, habilidades, objetos de conhecimento. E as metodologias são suas. Olha isso. Que legal. E é isso que nós precisamos entender, que a BNCC, ela não é o manual para o professor trabalhar em sala de aula, porque o manual, a sua estrutura pedagógica, a sua metodologia, é você que vai elaborar. Ela vem trazendo quais são as habilidades que você vai ter que construir, as competências, mas em momento algum ela traz metodologia. Ela só nos mostra quais são. Agora, como você vai desenvolver para Larissa ter a competência de reconhecer o que é um animal vertebrado e invertebrado, é você que vai mostrar. A BNCC ela é um documento norteador aí, que vai nos dirigir, nos direcionar. Mas o protagonista dessa história é você. Então, olha, gente, nosso Didaticast... Ai, não queria terminar. Mas, gente, muito gostoso. Quer a parte 2 desse Didaticast? Fica com a gente. O próximo podcast vai estar direcionado também dentro dessas metodologias, com mais 2 lindas profissionais aqui da educação da Faculdade Boas Novas. Vocês irão conhecer no próximo Didaticast. A gente espera, aguarda você. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, com seus colegas. Quer ser um pedagogo? Vem para a Faculdade Boas Novas, vem conhecer a Faculdade Boas Novas. Estamos instalados aqui em frente ao UFAM, dentro do Complexo Canaã. Ao teu lado, você entrando no Complexo Canaã, do teu lado esquerdo você vai ver os nossos prédios aqui bem instalados, com segurança nos estacionamentos. A gente aguarda. Dá tempo? Dá tempo, né, professora? A gente está iniciando. Seu futuro é agora. Não perde esse semestre. Seu futuro tá aí, tá decidido, né? Tá decidido. Então, vem com a gente, vem conhecer a faculdade. Nós estamos aqui todos os dias para te receber, para estar aqui contigo, mostrando os cursos que a Boas Novas tem para te dar, para te oferecer. Então, faz parte da nossa história, fica com a gente e a gente convida para assistir o próximo podcast, o Didaticast, o podcast da pedagogia. Tchau, gente. Até a próxima.